Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo? Eu tava meio sem voz para gravar vídeo, me desculpem. E acabei descumprindo o nosso compromisso de ter sempre, toda semana, um vídeo sobre a Martineau, né? E também eu tô aqui dedicada à questão da última revisão, né? Do livro A Sociedade na América, o volume 1, envio para a gráfica. Então, acabou que nas últimas semanas eu estava muito envolvida no processo de produção desse livro e com a garganta deixando a desejar, e aí eu preferi postergar um pouco. Vou ver se eu gravo alguns agora na sequência, né? E que a gente possa conversar ainda sobre o Como Observar Morais e Costumes. Eu não esqueci do Como Observar Morais e Costumes, porque está chegando a política, né, do Sociedade na América. Não, não é isso. Não pensem dessa forma, jamais. Então a gente vai continuar com esse livro aqui, o Como Observar Morais e Costumes, que está lá disponível no blog. Basta mandar um e-mail para a editora fernandahcalcantara@gmail.com. Essa distribuição é para garantir os direitos autorais, né, e para a obra ser sustentável, lógico, para poder bancar a coleção Herbert Martineau, que é uma coleção que eu planejei fazê-la, né, em alguns anos, e pelo menos aí um livro por ano. E até agora o cronograma está seguindo bem. Mas além disso, a grande pegada da coisa, né, a grande questão que eu estou me propondo é exatamente discutir a obra. Então, a partir disso, também criei o Clube de Leituras Herbert Martineau. Todos aqueles que compraram os livros, né, que estão aí interessados também na coleção Herbert Martineau, vão receber um link de um encontro, as datas já estão marcadas. Depois eu vou falar para vocês, a gente começa agora em setembro, né? E vai seguir tendo 4 encontros esse ano. Lógico que o Clube de Leituras, ele não se encerra esse ano. Desculpa. Tá vendo como a questão da garganta é prejudicial? Imagina se eu ficasse tossindo aqui o tempo todo, né? Mas vejam, nós vamos começar pelo Como Observar Morais e Costumes, vamos emendar com Sociedade da América, volume 1, Política, depois o volume 2, Economia, Civilização, Religião, enfim, a gente vai enveredar por esse caminho, e assim que as obras forem saindo, a gente vai discutindo outras possibilidades, né? A grande questão também é que sempre que alguém compra o livro, sempre que tem um grupo novo, a cada semestre renova, a gente vai ter uma galera que vai estar começando antes, né? Então, precisamos também ter uma logística desse clube de leituras que não vai ser o mesmo grupo que vai até o final. Então, vai ter sempre um encontro sobre Martineau, um encontro livre para que as pessoas possam dizer como é que elas estão recebendo a obra da Hersch Martineau, dúvidas, né, debates, quem é Martineau, o que a obra diz, como é que isso se relaciona com outras obras. Esse é o intuito, beleza? E uma tentativa de criar aí leitores de Martineau, de estimular leitores de Martineau, para que eles possam aparecer já nas teses de doutorado, dissertação de mestrado, TCC de graduação e assim por diante. Hoje também eu vou tentar uma coisa diferente, ao invés de gravar pelo celular, eu vou tentar fazer pelo computador. Vamos ver se a imagem fica legal, né? Se fica interessante, a qualidade do vídeo, do volume, enfim, para a gente poder também utilizar esse recurso, tá? Que é mais confortável do que gravar pelo celular. Então a gente tinha falado antes no vídeo 29, que foi gravado no dia 15/6, sobre classe de fabricantes. E aí hoje, né, nós vamos falar do vídeo 30, que é sobre classe comercial. Lembrando, gente, a Martineau tem uma teoria de classes aí, e ela vai falar sobre várias classes, inclusive classes de mulheres, né? Hoje eu dei uma aula bem gostosa com os meus alunos da ênfase, que é quase uma optativa, né? E ela se chama Sociólogas Clássicas Contemporâneas. Então, é uma turma pequenininha, como seminário de mestrado, e a gente estava discutindo exatamente o capítulo Estado Doméstico, onde estão esses tópicos, né? Então, eu vou ler para vocês lá na página 168 desse livro aqui, ó, Como Observar Morais e Costumes, da Hersch Martineau, que foi publicado no ano passado. A partir da extensão do comércio de um país, não, a parte, né? Mas lá estava errado e eu traduzi assim: a partir da extensão do comércio de um país, depende muito do caráter de suas morais. Velhas virtudes e vícios diminuem e novos aparecem.
Os velhos membros de uma sociedade comercial em ascensão reclamam da perda de simplicidade dos costumes, da introdução de novos desejos, do relaxamento das morais, da prevalência de novos hábitos. Os jovens membros da sociedade alegram-se que o pudor está saindo de moda, que a tagarelice é provável de ser recolocada pelos mais altos tipos de relações às quais são introduzidas pelos estrangeiros e por uma extensão de conhecimento e interesses. Eles até decidem que as morais domésticas são mais puras do que o geral alargamento e ocupação da mente que sucedeu ao tédio e egoísmo dos quais a licenciosidade com frequência se origina. Então ela começa o trecho, que é um trecho relativamente curto, são só menos de 2 páginas, comparando esses velhos membros da sociedade com novos membros da sociedade. Então, a questão geracional e como eles percebem essas morais como vícios, né, e virtudes dominantes. Além disso, ela continua: uma imagem altamente notável de 2 condições do mesmo lugar pode ser obtida ao comparar o relato da senhora Grant da cidade de Albany, Nova York, em seus jovens dias, com o presente estado da cidade. Ela está citando aí, e ela coloca uma nota, né, Martineau sempre muito criteriosa, do livro Memórias de uma Senhora Americana, que é um livro clássico. Ela nos conta dos jogos das crianças sobre a Encosta Verde, que é agora a State Street, do beber chás e grupos de trabalho, da fofoca, das brigas, pequenas inimizades virulentas da jovem sociedade, com sua regularidade geral e ocasional retrocesso, com o gentil despotismo de seus membros opulentos e a mais ou menos inquieta ou servil obediência dos personagens subordinados. No lugar de tudo isso, o estrangeiro agora vê uma cidade com prédios públicos magníficos e casas privadas preenchidas com os produtos de todos os países do mundo. Os habitantes estão bastante ocupados para serem dados a fofocas, muito desenfreados em sua relação com números para reter muito pudor. O despotismo ocidental e a subserviência tornaram-se impossíveis, cara. Olha que correlação que ela está estabelecendo, né? Eu acho que a gente podia tomar como um parâmetro aí o que a gente convencionou estudar no da divisão do trabalho social, né? A ideia de uma consciência coletiva predominante, uma consciência individual predominante. É lógico, é uma obra muito tardia em relação a da Martineau, mas claramente nos lembra isso, né? Esses indivíduos, que aí já não é só uma questão geracional, né? É em decorrência dela, mas não é só ela. O fato de que o comportamento dos indivíduos muda porque a sociedade muda e a sociedade muda porque esses indivíduos também alteraram a sua relação com as instituições. Então, o despotismo social e a subserviência tornaram-se impossíveis. Existe um espírito generoso de empreender um alargamento de conhecimento, uma melhoria de opinião. Eu vou fazer um adendo aqui, né? Falar que em cidades mais urbanizadas, mais estudadas, né? Vocês se recordam que quando ela falou de agricultores, ela estava dizendo que o risco desses locais mais afastados dos centros urbanos é deles serem, por um lado, bom, né, benéfico, autossuficientes, mas por outro lado, muito ensimesmados, e que isso não é legal para a gente ter a possibilidade de confrontar o diferente, o diverso, a diversidade, né? Agora, vejam bem, ela dizer que em sociedades industriais, modernas, o despotismo não tem lugar, é uma coisa muito interessante para a gente pensar, inclusive, a nossa realidade, né? O que eu estava pensando quando estava preparando essa gravação hoje, né? Eu pensei na posse da presidenta da Caixa, em que o presidente da República toma da mão dela, segura o braço dela, puxa e toma da mão dela a caneta e entrega a outra. Ele faz assim, é um movimento brusco, né? Ele entrega a outra caneta, obrigando ela, submetendo ela a escrever com a caneta que ele quer, né? Ela está tomando posse num cargo muito importante, né? Equivalente a um ministério, provavelmente, assim, em termos de poder. É uma coisa simbólica ter uma mulher ali, né? Num governo que tem pouquíssimas mulheres em posto de comando. E aí, no ato de posse, na assinatura do termo, ele para ela bruscamente, dá um arranco no braço dela, puxa o braço e entrega a caneta que está com ele, né? Para demonstrar.
é do jeito que eu quero. Será que a gente consegue afastar o despotismo, mesmo na situação democrática consolidada como o Brasil, em atos como esse? Será que essas ações não são extremamente despóticas, né? E a subserviência aí, a gente demonstra que ela é possível, sim, né? Que ela acontece o tempo todo. E vejam que a presidente da Caixa entra em substituição a um presidente que é acusado de assédio sexual e moral, né? Então, é muito simbólico isso, onde o despotismo entra, onde a subserviência entra. Existe um espírito generoso de empreender, um alargamento de conhecimento, uma melhoria de opinião. Existe, por outro lado, possivelmente, uma diminuição da consideração gentil pela vizinhança. E certamente um grande número dos vícios baixos, que são a praga das cidades comerciais. Então, a Martineau está falando desses centros urbanos como centros comerciais, necessariamente comerciais, está falando da solidariedade, ela nunca perde de vista esses vínculos de solidariedade, né? Essa relação social mais próxima, mais preocupada com o outro, mais empática, né? A gente já viu isso em vários momentos, que eu citei aqui como economia solidária, né? Ou como economia social solidária, como queira. Bom, e aí ela continua. Um observador que pode também especular, um que olha antes e depois, concluirá que, em meio a algum mal, a mudança é vantajosa. Então, tem que se ponderar, né? E esse bem deve, no todo, surgir de amplas relações entre homens e sociedades, vendo no comércio o instrumento pelo qual todos os habitantes da Terra estão no tempo a serem trazidos para a posse comum de todas as verdadeiras ideias e a simpatia em todos os bons sentimentos. Ele marcará o progresso feito pela sociedade que visita em direção a esse fim. Ele marcará por quê? Porque ela fala em classificar, então ele está marcando, classificando, né? Considerando nesse sentido. Ele marcará seus mercadores como um corpo tem um espírito de um empreendimento generoso ou de sórdido egoísmo. Se eles entretêm um respeito por aprender e um gosto por arte, trazendo uma do exterior e estimando a outra em casa. Se, em resumo, os mercadores são os príncipes ou os avarentos da comunidade. O espírito dessa classe determinará o de seus subordinados. Se os mestres do comércio são liberais e esclarecidos, seus serviçais serão prósperos e terão as virtudes que esperam autorrespeito. Se, ao contrário, eles serão degradados. Um judeu agiota não é mais como um mercador de Salem ou Bordeaux do que carregadores malaios em Macau são como a classe dos escriturários de Amsterdã. Nas ordens mercantis da sociedade podem ser encontrados os extremos de honra, generosidade, diligência e precisão. Interessante como é que ela cruza essas coisas, né? E de traição, maldade, descuido egoísta. Então, ela não descarta nenhuma dessas possibilidades. É assunto do viajante notar as tendências para um ou outro, desde o vexatório tráfego de porco e inhame das ilhas do Mar do Sul até as transações magníficas dos comerciantes de Hamburgo. Então, é necessário observar quais são os tipos de comércio, a classe de comerciantes, você só enxerga ela por como se configuram esses personagens, né? E quais características eles têm, dirá para a gente, como observador, quais são as relações com subordinados, com aqueles que dependem dessa atividade comercial, porque você tem quem empreende a atividade e quem é contratado por essa atividade, em que circunstâncias vai realizar esse serviço. E isso interfere também no tipo de cidade que é conformada, no tipo das relações sociais, tipo de morais prevalecentes lá. Como sempre, a Martineau vai sempre falar das morais prevalecentes, das instituições prevalecentes. Mas notem aí, me lembra também a tese do Weber, quando ele vai falar sobre o direito comercial, né? Como as instituições econômicas, elas vão surgir da contingência, né? E vai comparar a sociedade em comandita simples, né? As fundações, outros tipos de instituições comerciais, por exemplo, a sociedade limitada, para falar como é que elas surgem, né? Se é uma cidade marítima ou se é uma cidade de mercadores, enfim, tudo isso vai gerar instituições que dizem respeito à prática que está sendo ali engendrada. De novo, Weber está lá no finalzinho
do século XIX, Durkheim está lá no finalzinho do século XIX, não estou falando de uma obra de 1838. Gente, é isso, espero que vocês possam comentar, né, na publicação para a gente continuar essa conversa aqui. E se tiverem interessados nesse livro ou no próximo, procurem lá no blog ou mandem um e-mail para a editora fernandahcalcantara@gmail.com, que a gente vai continuar falando desse livro, dos outros, mas quem sabe vocês vão lá também para o clube de leituras para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau.